Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e todos os irmãos lá reunidos na congregação que pastoreia o reverendo Josiel Elizondo, ali em Puebla, México, e todos que estão vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 18 de novembro deste ano, 2022. O tema que temos para essa noite, que estaremos vendo e escutando por meio do nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago, o anjo do Senhor Jesus Cristo prometido, nas Sagradas Escrituras, do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, 22, 16 e demais lugares, nos pregou este tema, o trigo maduro, que foi pregado em 7 de novembro de 1997 em Assunção, Paraguai. Ele leu várias escrituras desta conversa que ele teve ali. E vamos ler aqui em Joel, capítulo 2, versículo 23, em diante, onde diz: Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva temporã e a tardia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. E ele aí desenha as eras e a pedra angular, e escreve império, gentil, e escreve os quatro. Escreve Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, dos quais se refere a escritura do versículo 25 do capítulo 2 de Joel. Comereis abundantemente, versículo 26, comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. O trigo maduro. O tema deste estudo bíblico que teremos nessa ocasião. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, profeta de Deus, intérprete da palavra de Deus, pregado 22 de agosto de 2009, Santa Marta, cidade do México, México, diz nosso irmão William: enquanto está de noite, uns dizem, por exemplo, de uma árvore, suas folhas são de tal cor. E dizem, e o fruto que tem está de tal cor. Não amadureceu ainda. Outros dizem, eu não vejo nada. Eu não vejo assim. Mas quando está começando a clarear, já a pessoa poderá distinguir que o fruto é grande ou pequeno. Mas pode ser que não vejam bem as cores, nem vejam quantos há, nem vejam os detalhes. Mas à medida que vai clareando o dia, vão vendo mais claramente as coisas, até que o dia clareie e a estrela da manhã resplandeça em nossos corações. E então, vejam a estrela e digam, essa é a estrela da manhã que está precursando a vinda do sol. É Cristo, o Espírito Santo, manifestando-se. Na mensagem, o Deus dessa era perversa
pregado pelo reverendo William Branham, diz, na página 50, diz: querido Jesus, não deixe que nenhum deles se perca, como teu servo, que está em pé dentre os vivos e mortos, apontando com o dedo a palavra de Deus. Eu não posso salvar, Senhor, mas eles querem ser salvos. E Pai, assim como disse muitas vezes, o sol nasce pela manhã, e assim como passa através da terra e é enviado por Deus para amadurecer o grão, para fazer alimento natural para os viventes naturais, mas, ó Deus, Tu disseste, aqueles que temem Seu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará cura. Permita que o sol de justiça, a palavra de Deus, possa surgir nos corações das pessoas, e os raios curadores de fé nessa palavra curem cada desobediência à palavra e os traga à plenitude dos filhos e as filhas de Deus. E ele escreve aí, o sol da manhã é igual, amadurece o grão, a plenitude. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William, e então, quando virem o sol sair, dirão, isto é a vinda do Senhor. Mas vejam, vão compreender muito bem quando o virem pelo leste. Mas vejam, esse é o mesmo sol que se põe no oeste, e o oeste é o continente americano. E, sobretudo, a América Latina e o Caribe, porque já na América do Norte se cumpriu a sétima era. Teve a luz da sua era. Na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, na página 11 nos diz o reverendo William Branham, eu respondi, um pouquinho antes diz, o irmão Rutler fez a pergunta, essas igrejas estão se mantendo pelo espírito de Satanás ou do quê? Eu respondi, não. O enxerto vive da força da videira. Tomemos, por exemplo, a fruta cítrica. Um limão pode crescer numa laranja, mas não dará laranjas. Ainda quando vive pela mesma vida, assim é com a assim chamada igreja. É um chupador, um parasita enxertado, vivendo sob o nome de religião e sob o nome da igreja. Os católicos e os protestantes, os católicos como também os protestantes, são enxertos, parasitas dessa natureza que estão extraindo a força da vinha, da videira, e produzindo fruto do que são, porque não foram convertidos, não estão no plano original, predestinado de Deus. Essa é a razão pela qual tem que negar a palavra e produzir o fruto que produzem. A verdadeira árvore genuína em seu fruto foi predestinada para produzir laranja numa laranjeira. Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Se aquela árvore chega a produzir outra rama, outro ramo novo, produzirá seu fruto original. E ele escreve, desenha uma estrela de Davi e escreve a noiva de novo. E também, daí, faz uma flecha para uma pirâmide às eras e escreve a luz para amadurecer. Tem que haver uma restauração de todas essas coisas no mero fim da videira. Tem que vir uma restauração, uma luz ao entardecer para iluminar e para fazê-la amadurecer, mas virá da mesma videira. Não será uma denominação enxertada nela, mas uma produção original da palavra. E desenha uma estrela de Davi e também aí escreve o sol dá no topo da árvore, a era do sol.
E também nos diz na mensagem: eis um homem que pode acender a luz. Na página 47, nos diz: e o maior roubo que a Igreja de Deus teve é uma luz falsa, um resplendor de denominação. Os roubou do poder do Espírito Santo, tomou da Igreja a mesma linha de vida, os roubou da palavra. Quando eles aceitaram o credo ao invés da palavra, os roubou. Eles reclamam ter a palavra. A palavra se vive a si mesma para a era. Ela se revela. Eles reclamavam ter a palavra também nos dias de Jesus. Mas ela disse que eles dizem que viram uma grande luz e eles a rejeitaram. Eles a viram, mas a rejeitaram. E escreve a grande luz também, desenha a pirâmide com raios, em cima da pirâmide uma estrela de Davi. E escreve: a luz que se vê de uma estrela é somente o resplendor que vem, ou se vê no lugar onde esteve faz anos, ou milhares, ou seja, ou milhares de anos. Assim é espiritualmente para o mundo. E a página 48 dessa mesma mensagem continua dizendo: luz falsa. Sim, custou à Igreja o maior roubo que ela teve. Credos frios denominacionais. Irmão, não amadurecerão uma palavra vindicada que um semeador semeia. Disse: credos frios não amadurecerão essa palavra. Velhos credos, velhas crenças frias, isso jamais amadurecerá a palavra. Não. Dias de nevascas frias não amadurecerão o grão. Não. É necessário o calor da luz do sol, porque era a palavra. Porque era a palavra falada de Deus para fazer tal coisa. E será necessário a palavra de Deus para mostrar aos santos de Deus que Jesus Cristo vive da mesma forma que Ele o fez ontem, o faz hoje. Os credos e as denominações nunca farão. Eles são frios e indiferentes. E o grão se apodrecerá na própria terra. Não pode surgir sob isso. E ele escreve: é uma luz falsa, um resplendor. É igual às denominações. E também escreve a luz do sol para amadurecer o grão. E desenha ali uma pirâmide com raios e as eras. Continua dizendo aqui nosso irmão William: por isso, todas as profecias de bênção para a Igreja agora passam à etapa da Era da Pedra Angular e, consequentemente, ao território onde se cumpre essa etapa. Por isso, o cumprimento da visão da carpa não pode ser para a primeira era. Já passou. Não pode ser para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Nem para o mensageiro de uma dessas eras. Por quê? Porque eles já vieram e se foram. E quem mais se aproximou foi o reverendo William Branham, que quis materializar essa visão, mas não foi permitido. Por isso é para depois das 7 etapas e 7 mensageiros da Igreja do Senhor, da Igreja do Senhor. Volto e leio. Mas não foi permitido, porque isso é para depois das 7 etapas e 7 mensageiros da Igreja do Senhor. E para o povo que estará trabalhando no último dia, com o instrumento que Deus tiver para cumprir essa visão da carpa. Portanto, estará cumprindo esse mensageiro com um grupo que estará com ele, trabalhando na obra do Senhor. Na mensagem, o mistério do segundo Adão e a segunda Eva, juntos no último dia, terminando sua obra, pregado 28 de agosto de 2010, em Villahermosa, México, diz: e para o nosso tempo, essa etapa da ceifa da colheita para o qual
o trigo que está na planta de trigo e, sobretudo, os que estão na parte alta da planta de trigo, ou seja, os que estão na era da pedra angular, têm que ser colocados diante do sol para amadurecer como crentes em Cristo e poder serem colhidos, serem transformados. Os que estão vivos e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. E na mensagem, já saiu o sol, na página 15, nos diz: o primeiro mesmo que ele teve, o qual ele tinha sido tipificado muitas vezes, como vemos mais tarde que ele foi tipificado, mas isso é realmente as primícias dos que dormiram. Ele foi movido sobre a semente prometida que tinha a promessa de vida. Ele foi movido no dia de Pentecoste, quando ali veio um som do céu como um vento forte, impetuoso, poderoso, movido. E ele foi movido sobre o povo pentecostal, que estiveram em cima em Pentecoste, esperando pela bênção que vinha. E para ser movido novamente, nós percebemos nesse dia final, conforme Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem, no dia do Filho, Sunday, entre parênteses, novamente nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, ou movido novamente sobre as pessoas. E ele aí escreve, desenha uma pirâmide e as eras, e dentro da pedra angular, aí escreve o 8, e escreve em cima o 8º dia, o domingo, é igual o ano 50 do jubileu, ou o ano 8º festivo. Também escreve o dia do Filho é igual 8ª ou primeira era, e assinala uma flecha para a pedra angular. E também, mais embaixo, desenha outra vez uma pirâmide com as eras. E também escreve aí o dia final, o dia do Filho. É igual ao 8º dia. Continua dizendo, agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E de todo o ensinamento que nós temos e confirmação da palavra de Deus, pela palavra de Deus, por sinais, por maravilhas, vemos hoje em dia que no livro de Lucas aqui, que acabamos de citar no capítulo 17, versículo 30 de Lucas, e Malaquias 4 e as diferentes escrituras com as quais estamos familiarizados, que essa palavra novamente é movida sobre as pessoas, que as tradições mortas, de homens estão mortas, e o Filho de Deus está vivo novamente com o batismo do Espírito Santo no nosso meio, e está nos dando vida. O Filho do Homem, o feixe, escreve aí, e também a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 11. Segundo Cristo, foi o primeiro a se levantar dentre todos os profetas, e assim sucessivamente. Mesmo que tipificado em muitos lugares, ele foi a primícia dos que dormiram. E escreve do Antigo Testamento. Na noiva, vindo de Cristo, saindo da igreja. Outra vez, nos dias finais, terá que se mover um feixe. Ó, vá. Ó, que coisa. Escreve, mover outro feixe hoje. Mover o feixe. O que era o feixe? O primeiro que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que era trigo. Que provou ser um feixe.
Aleluia. Estou seguro que vocês veem sobre o que estou falando. Foi movido sobre o povo. E a primeira vez aí surgirá para a era da noiva. E escreve oitavo dia. Para uma ressurreição fora do tenebroso denominacionalismo. Será uma mensagem que todo o amadurecimento da palavra regressou novamente em todo o seu poder e sendo movido sobre as pessoas por meio dos mesmos sinais e maravilhas que ele fez no passado. Ele escreve aí ressurreição e também desenha uma pirâmide com as eras e também escreve a era da noiva e também escreve aí ressurreição. Oitavo dia, escreve oitavo dia, a era da noiva. Ou seja, do lado da era da noiva escreve oitavo dia. E na página 16, vejam aqui. Algo muito importante diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Falando à sua esposa, porque eu vivo, vós também vivereis. Que ressurreição foi aquela? E que ressurreição é esta? O ser vivificado dentre os mortos, ser vivificado em Cristo Jesus pelo poder vivificador de Deus. E ele foi movido diante deles, a palavra, o qual ele era. Foi movido novamente a eles no dia de Pentecoste. O que foi movido? A palavra. A palavra manifestada agora, e segundo, disse, ele será movido novamente no dia final. E ele escreve, movido 2 vezes lá e 2 vezes aqui. E escreve também, há um feixe movido, e aí do lado desenha uma pirâmide e as eras. E escreve 7 na sétima era e 8 na pedra angular. E a flecha desde a frase onde ele diz, novamente no dia final. E também aí escreve a segunda vinda de Cristo, movido de novo hoje, último dia. Continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, diz, portanto, o sol de justiça que é Cristo, em sua manifestação final, tem que, com sua luz, nos dar esse calor divino para amadurecer, para chegar à perfeição. Quando falamos do trigo, encontramos que a cor de trigo é triguenha, quando amadurece, e, consequentemente, há uma bênção grande para o trigo maduro. E o trigo amadurece no oeste, que principalmente a maioria são triguenhos e vem de trigo. O sol termina seu percorrido no oeste, e o percorrido de Cristo, vindo do leste, termina seu percorrido no oeste. E depois regressa aonde? Ao leste, à terra de Israel de novo. No livro de citações, me permita um momentinho, nos diz, vamos ver aqui, na página 167, parágrafo 1486, diz, eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começou a entendê-la. Mas, amigos, escutem. Temos que repousar na presença do Filho. Temos que ser amadurecidos. Amadurecidos.
Nossa fé não está madura intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia. Mas, como a igreja necessita repousar em sua presença até que se torne tenra no coração, fique doce no espírito, para que possa se banhar. Alguma vez, ao falar a mensagem, você fica áspero, duro. Tem que quebrá-lo assim, porque você tem que esmagar um cravo, martelar um cravo para sustentá-lo. Mas uma vez que a igreja o capte, o receba, o eleito é chamado fora e separado, colocado na presença de Deus e escreve lugar santíssimo. Sei que será algo como as pessoas, coloca aí paraíso, quando toma seu rapto. E ele desenha uma pedra angular e desenha como um desenho de cravo de prego, com a cabeça do cravo, e desenha 3, e escreve prego em cima, e depois da pirâmide embaixo, escreve rapto. E também escreve será como as pessoas lá no paraíso e o rapto. E aí desenha a pedra angular com as eras, e na sétima era escreve 7, e na pedra angular escreve 8. E do lado escreve o sol para amadurecer nossa fé. E escreve o sol. E na parte de trás desse livro de citações, na página 13, deve ser a mesma dos demais livros de citações, porque é o índice. Na página 13, onde ele ali, onde diz amadurecendo, uma parte onde diz amadurecendo, e aí tem algumas citações. Pois aí ele desenha uma pirâmide, as eras, a parte de baixo das eras escreve o trigo amadurecendo a noiva, aqui amadurece, e faz uma flecha para a pedra angular. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, o sol, Cristo, tem que aquecer muito o trigo com sua palavra revelada. Com que? Aquece o trigo com a palavra revelada. Nos dar esse calor espiritual por meio da sua palavra revelada para amadurecer. E é na era da pedra angular, a parte alta da planta de trigo, onde o trigo está mais perto do sol e amadurece com o calor do sol, com o calor da palavra revelada, nos dando luz para amadurecer. Por isso o reverendo William Branham falava tanto do trigo, do sol e da colheita. E todas essas coisas, e o próprio Jesus Cristo também na parábola do trigo e do joio. O trigo são os filhos do reino. E para o tempo da colheita, pois, o trigo tem que estar maduro. Na mensagem Trigo Maduro, pregado em 25 de maio de 2014, aqui em Caí, Porto Rico, diz: encontramos João Batista falando do Messias e revelando as coisas que o Messias fará, as que fez e as que fará no tempo final. Vejam o capítulo 3 de São Mateus, diz João Batista, versículo 11 ao 12, eu, na verdade, os batizo em água para arrependimento, mas quem vem após mim, cujo calçado não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. A pá está em sua mão e limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro e queimará a palha num fogo que nunca se apagará. E nos diz na mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 55, da 54 diz:
Tivemos 15 anos de avivamento, nunca se viu em toda a história. E observe, nestes 15 anos de avivamento, isso ocorreu ao redor do mundo. E nenhuma organização se levantou dela. Os últimos 15 anos, vamos ver? Você subtrai 2019, vejam aí algo. Subtraia 2019, 2019 menos 15. E subtraiam também 2017 menos 15. E note que em um avivamento, diz o irmão Branham, que não passa de 3 anos que se denominacionalize. E ele aí está falando, e há outros lugares onde fala dessa parte creio que está no livro dos selos. Levamos 15 ou 20 anos e nenhuma denominação. Ó Cordeiro Moribundo, algo assim diz. E fala aí algo disso. Ou seja que esse final do tempo, quando esse anjo esteve no meio do povo, é muito, mas muito importante tudo que está marcando essas datas no programa divino. E sempre dizemos, os escolhidos sempre se baseiam na fé, mas temos que vigiar todas essas coisas também, porque assim nos abre o quadro completo, conhecendo que para o povo hebreu é o cumprimento neste tempo final da última parte da semana 70 da profecia de Daniel. E tudo isso tem a ver, tem que ter um entrelace no qual, quando já estiver por começar a grande tribulação, tem que haver estado selado esses 144 mil. Porque isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Selos, página 359. Ou seja, que tudo isso estaria se cumprindo à medida que vai se amadurecendo o trigo vai se amadurecendo com a palavra, vai também se aproximando uma série de profecias, as quais todas vão culminar no cumprimento pleno da visão da carpa. Todas vão desembocar nessa manifestação gloriosa, onde o povo hebreu verá e dirá: este é quem nós estamos esperando. Vamos continuar aqui, diz: onde estava, começou a chuva tardia, morreu, no instante morreu. Não houve nenhuma organização depois disso. Por quê? É o próprio grão, não pode haver mais. E a casca agora está se separando. Nenhuma cooperação, ninguém te quer. Porque assim, tem que ser assim.
Por que foi essa igreja colocada aí? Para suportá-la, sustentá-la. Onde? Quem teria cooperado? Que batista ou presbiteriano ou luterano poderia apoiar uma campanha de cura divina? Agora, quando a verdade brotou para fora, o que aconteceu? Não a casca, mas a vida segue em frente, fora da casca, diretamente ao grão. A verdadeira vida real, a organização, a verdadeira vida real, a organização fica ali, morre, igual como sempre foi feito. Em cada era faz o mesmo. Vocês saíram disso faz 50 anos e voltam a entrar nisso, mas a vida genuína vem depois do grão. Estamos no tempo do fim, irmãos. Por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do Filho. Para amadurecer o grão a um amadurecimento de ouro para o Mestre. E ele escreve o grão de trigo na presença do Filho, entre parênteses do sol, para amadurecer, para a colheita para o Mestre. Por que se separou? Assim que causa dores no coração, lágrimas, que eles não se deitam diante do sol, mas o Filho, para serem amadurecidos no Evangelho completo, para manifestar tudo o que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Está se levantando hoje um corpo entre o povo, e não haverá mais organizações. Vai para uma rica Laodiceia. Por que prosperaram as organizações? Milhões de dólares e milhões de almas. E por que foi que veio ao pastor? Para libertar os seus irmãos da escravidão. E escreve no ano do jubileu. E aqui também escreve a liberação. Eu não sei. Deus seja conosco, nos ajude. Estudem a palavra, esquadrinhem as escrituras. Nelas nos parece termos vida eterna e são elas que testificam ser verdade, vem? Deus distribuiu suas palavras para cada era, sua palavra para cada era. Essa era sempre reticências. O que foi que Jesus disse quando ele veio? Ele disse àquelas pessoas: vocês hipócritas, vocês embranquecem, pintam de branco as paredes e edificam sepulcros dos profetas, e seus pais o colocaram ali. E vocês são os filhos de seus pais. As obras que eles fizeram, vocês também farão. Sempre se mantém dessa maneira, meus irmãos. Página 55 continua dizendo: mas quando Jesus vier algum dia, o grande pastor das ovelhas de Pentecoste, através de Lutero, através de todas as eras, aceitaram a luz enquanto vinha através dos portadores. Não aceitaram ao portador que aceitaram a luz. Vem e saíram. Ele virá redimir. E ele escreve: quando Jesus vier, virá redimir. Eu estou tão contente em saber que eu sei que ele virá de novo. Oh, você seria contado com seu grupo? Você seria contado? Há somente uma maneira de fazê-lo. Não para entrar numa igreja, mas por ser nascido dele. E ele desenha uma pirâmide de Azeras e uma estrela de Davi e uma flecha aí, como beirando a estrela de Davi. E tudo que o Pai me deu virá a mim. E nenhum homem pode vir a não ser que meu Pai o chame. Vem? Isso é tudo que há nisso. Aceite-o. Esse é o único presente de Natal que eu conheço. Esse presente de Deus, que Ele deu ao mundo, seu unigênito Filho. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra, vem? Creia nele. Neste dia, a plenitude da palavra. Continua dizendo na mensagem, trigo maduro, continua dizendo nosso irmão William, para o tempo do fim, o último dia, será da mesma forma. Será Cristo quem produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação física no último dia. Quem produzirá a ressurreição? Será Cristo. Será ungido. Quem produzirá a ressurreição? Por quê?
o Evangelho segundo São João, que lemos nesses dias, onde ele ali nos disse, neste escrito, que nós lemos de um dos estudos, lendo do capítulo 5 do Evangelho segundo São João, versículo 28 e 29, onde ele diz: este pedacinho está aqui cortado. Este pedacinho está aqui cortado. Vou buscar a outra Bíblia. Deixe buscar na outra Bíblia. Aqui no Evangelho segundo São João, capítulo... Aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo... Versículo 28 diz: Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E ele escreve ali, o Espírito Santo em carne. E aqui ele escreve, Filho de Deus é igual Espírito Santo. Filho do homem é igual profeta. Filho de Deus é igual rei. Filho de Abraão é igual a semente de Abraão. Veja, se não tivéssemos lido essa escritura, eu não teria tirado a Bíblia, não. Essa eu não uso muito, eu uso a última que ele sempre usava. E essa somente tenho para ler quando há alguma parte onde ali onde está gasta a página, está cortado. Eu tiro essa para, mesmo que de vez em quando vou. Se vou ler uma escritura nessa, busco sempre nessa para ver se ele escreveu algo, ou em outras que tenho. Mas quando é assim que não tinha paralelo, pois, veja, agora se tivesse lido lá, aqui nessa outra ocasião que ia tocar essa escritura, teria que então ir ver se havia algo aqui. E saiu hoje, vejam, que formoso isso ali. O significado que ele escreve ali, do que é filho do homem, filho de Deus, filho de homem, filho de Davi, filho de Abraão. E aí escreveu esses significados. Espírito Santo, profeta, rei, a semente de Abraão. E vejam as escrituras que ele coloca ali em cima, onde diz: quando todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Ele escreve Daniel 12, de 1 ao 2. E São João 6, 40 ao 44. E essas escrituras são muito importantes. Vamos continuar aqui. Vamos um pouquinho antes para o tempo do fim. O último dia será nessa mesma forma. Será Cristo quem produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação física no último dia. E quem recolherá o trigo, operando os ministérios que correspondem aos anjos da colheita, que são os ministérios de Moisés e Elias. E esses ministérios vão impactar também o povo hebreu no último dia. Estamos no tempo correspondente a essas promessas divinas, portanto, com nossos olhos espirituais bem abertos, vigiemos quais são as promessas para este tempo final. E então vigiemos
como vão sendo cumpridas gradualmente até que se cumprem plenamente. E aí, recordem que depois, esse tempo de amadurecer, ou seja, há um período de tempo aí, o qual temos que ver e identificar, porque é o tempo onde esse trigo estará sendo amadurecido por meio da mensagem. Vamos ver já mesmo que ele escreve essa mensagem que o amadurece, já é a posição e no lugar correspondente para amadurecer esse trigo. E depois vem essa etapa que estaria se entrelaçando com o povo hebreu para selá-los. E então a grande tribulação. São uma série de eventos que agora vão estar sendo cumpridos rapidamente, todos em um curto tempo. Digo curto porque levamos de Cristo para cá 2000 anos. E este tempo é curto, o que Deus está fazendo e estará fazendo, até chegar à parte culminante, o qual no meio dessa promessa da visão da carpa ocorrerá a ressurreição e a transformação. Na mensagem a bênção de primogênito pregado 8 de outubro de 1980 em Monterrey diz: bom, esperamos que Deus continue atuando. Atualmente estão sendo recolhidos, colhidos e sendo apresentados diante de Deus as primícias da colheita, as primícias do trigo, os primogênitos. Mas mais adiante haverá uma colheita onde o resto do trigo, o resto dos filhos de Deus que estão nas diferentes igrejas, nas diferentes religiões e nos diferentes países, serão também chamados. Receberão uma mensagem que lhes abrirá os olhos e que revelará que tem que passar pela grande tribulação e dar suas vidas ali na grande tribulação, porque assim está estabelecido nas Escrituras. E na página, vamos ver se é a 10A. Página 10A, parágrafo 99, diz: no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora comece a receber esta mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda. Quando elas foram, as virgens fátuas compreenderam que não tinham azeite suficiente em suas lâmpadas, e quando vieram bater a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto, elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Elas não terão oportunidade. No momento em que a mensagem estiver em circulação, a igreja terá ido. As prudentes e as fátuas e o rapto. Escreve ele aí. Nas prudentes, a partezinha de baixo, mas sabe que é o que está escrito, está cortado aí. Em cima escreve: quando o mundo denominacional começar a receber a mensagem. E escreve Mateus 25, 10 ao 13. Continua dizendo: eles não podem crer na etapa onde se está realizando o recolhimento das primícias, porque ainda não estão maduros para a colheita, somente as primícias, que são os que amadurecem primeiro, mas que amadurecem primeiro, que são os predestinados, os escolhidos, os primogênitos escritos no céu. Na mensagem, já saiu o sol. En la página 31. Na página 31. Dice:
diz: Si el espíritu que levantou se o a Espírito Jesús que de los levantou muertos Jesus mora en dos mortos ustedes, mora em vós, habita em vós, oh, aleluia, vivificará seus corpos mortais, les hará hacer cosas os fará que no fazer hicieron coisas antes. que não fizeram antes. Estavam, pois, cheios do poder, de poder vivificador. Vem? Ya tu cuerpo no Já está teu más corpo sujeto al não pecado. está mais sujeito ao pecado. Deseos. Teus desejos, ele diz, Sal aquí fuera. sai fora. Você diz, calhe a boca. Oh, Oh, tenemos lo más grande. temos o maior. Cállate la boca. Calhe a boca. Ah, eres un Ah, águila. ele é uma águia. Alguma vez viram com que firmeza de caráter caminha uma águia velha? Ele não pula como um abutre, vem? Para todo morto. E toda a imundície que está no solo, não, Senhor, ele caminha orgulhosamente. Cale a boca. Oh, aqui é uma boa comida para mim. Não para mim. Meus desejos mudaram. Meu apetite é diferente. Porque o homem não viverá somente da imundície do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso vive uma águia genuína vivificada. Amém. Ele escreve: a comida da águia é a mensagem da sua era. Oh, quando ele levantou Cristo do sepulcro, morando em vós, vivificou o seu corpo mortal em sua presença. O reconhece? Já não és mais um animal que se alimenta de imundície. É uma águia. Já não deseja as coisas do mundo. É um filho e uma filha de Deus. És um filho e uma filha de Deus. Você está festejando na fonte na qual o mundo nada conhece. Está comendo. Alguém sabe sobre o que o mundo nada conhece? Está comendo maná escondido, do qual jamais o mundo nada conheceu, porque é uma águia, és uma águia. És vivificado. Para onde pode chegar a isso? Aqui embaixo? Não pode chegar a isso. Tem que subir em cima. Tens que ser vivificado, levantado para cima, lá em cima. Consequentemente, isso vivificará. E eles quiseram, o que eles fizeram? Falaram em outra linguagem. A Bíblia diz que eles falaram em toda a língua debaixo do céu. Vocês podem imaginar isso? Aqueles velhos corpos mortais que estavam ali dizem: bom, eu não sei se posso crer nisso ou não. De repente, eles foram tão vivificados a tal grau que a valentia do leão da tribo de Judá caiu dentro deles, sobre aquele feixe movido. Glória a Deus. Oh, essa águia vem para chamar os seus, e eles não apreciam suas vidas até a morte. Amém. E escreve: o leão da tribo de Judá. E mais entregarão até seu próprio sangue, por este evangelho do Espírito Santo e seu dilúvio carmesim. Aí o Filho tem que ser manifestado de novo na noiva nos dias finais. Tem que vir um poder vivificador, vivificando para uma palavra viva do Deus vivente, tirando dessas denominações mortas e credos e crenças. Oh, não, os vivifica para a nova vida, agora faz o mesmo para nós. E ele faz, desenha uma estrela e escreve o feixe. E aqui escreve o poder vivificador. Mas vejam que formoso. Que foi que caiu ali? No meio do povo? Ou seja, dos que estavam no aposento alto. O que caiu no meio destes 120? A bravura do leão da tribo de Judá. Caiu dentro deles, sobre aquele feixe movido. Continua dizendo, aqui nosso irmão William, na mensagem A Bênção de Primogênito, agora eles também são inscritos no livro da vida, na outra sessão para a colheita geral. Assim que os amamos com todo o nosso coração, compreendemos que, em algumas ocasiões, algumas pessoas, até filhos de Deus, podem se sentir aborrecidos com alguns dos escolhidos de Deus. Vejam vocês, Esaú se sentiu tão aborrecido pela bênção que Jacó recebeu da primogenitura que disse: quando morrer meu pai, Isaque, eu vou matar Jacó, meu irmão.
E também encontramos que José tinha uma bênção grande. Jacó amava muito José, e José era profeta, tinha sonhos e visões, e por isso seus irmãos o aborreceram, o venderam para o Egito. A uns mercadores o levaram ao Egito, e no Egito venderam, o revenderam, e permaneceu no meio dos gentios. Assim que a isso chamam ciúmes religioso. E quase sempre, quem fica enciumado é quem não tem essa bênção do primogênito. E fica enciumado porque um irmão recebeu essa bênção do primogênito e não quer, quem não a recebeu, a aceitar essa realidade divina. Não é um assunto de quem quer nem de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia e o tem tudo predestinado desde antes da fundação do mundo. E na mensagem As Primícias Pertencem a Deus, pregado 20 de janeiro de 2002, aqui em Caiei diz: agora, vejam vocês, quando se recolhia o fruto, as primícias eram levadas a Deus, porque pertencem a Deus, e eram levadas à casa de Deus. E as primícias, para o último dia, serão recolhidas e levadas à casa de Deus, ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, quando se recolhia o fruto e se levava as primícias a Deus, se levava o talo, o caule da planta de trigo? Não. Se levava a casca do trigo? Não. Se levava o trigo, e o trigo já maduro. Agora, por isso, vejam vocês, quando Cristo, o primeiro que chegou ao amadurecimento, foi colhido, foi ressuscitado e foi levado para onde? Onde? À casa de Deus no céu. E nós vamos ser levados à casa de Deus no céu como primícias dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, que como primícias de Deus, primícias das criaturas de Deus, primícias, pois são os primeiros. Portanto, vejam vocês, quem são as primícias das criaturas de Deus? Cristo e sua igreja, Cristo e os membros do seu corpo místico de crentes. E os primeiros que amadurecerão da igreja de Jesus Cristo depois de Jesus Cristo são os escolhidos do último dia, que amadurecerão no último dia e chegarão a ser, se tornarão a imagem e semelhança de Cristo, quando formos transformados. Na mensagem Liderança, página 20, aí nos diz, porque o que é que amadurece o trigo? O sol. Com o quê? Com a palavra, com a mensagem. Veja o que diz aqui, página 20. Quando você olha o trigo, quando o grão está saindo, um homem que semeia trigo, vai e veja a forma do trigo ali. É igual, parece igual o grão, mas se você pegasse uma pinça e abrisse uma desses forros, dessas cascas, não encontraria grão algum ali. É somente um forro. E depois o quê? É formado ali para sustentar o grão. Vem? E então, o primeiro que você sabe é que a vida deixa ele para ir para o pendão, deixa o pendão e vai para a casca, e deixa a casca e vai para o trigo. Tem 3 etapas. E então, forma o trigo fora das 3 etapas. Lutero, Wesley e Pentecoste. Assim exatamente, assim é exatamente. Vejam, não há dúvida. Você não pode interromper a natureza. Agora, note, a cada 3 anos, depois que uma mensagem foi enviada por Deus, eles se organizam. Este leva 20 anos. Veja, aqui está outra vez. Este era o outro lugar que eu tinha lido e também nos selos. Este leva 20 anos e não há nenhuma organização. Não haverá. Vem? Agora, o forro, a casca tem que sair para dar ao trigo a oportunidade de se apresentar diante do sol, para amadurecer na mensagem. E
Miren Vejam aí esas diferentes essas diferentes etapas que ha estado sendo esteve manifestado. sendo manifestado. Essa mensagem foi em novembro de 65 e desde que o anjo apareceu ao irmão Branham, que isso foi em 1946, note que estes últimos 20 anos, tem outra parte onde ele diz 20 ou 19, 19 ou 20 anos, mas arredonda para 20, porque foi 7 de maio de 46 quando o anjo lhe apareceu. Ou seja, que daí em diante, há quantos? Há 46, 56, 66, há 19 anos, aí, o qual também vamos dizer, que podemos dizer que levamos 20 anos e não se organizou. Ou seja, levamos 20 anos e a mensagem não se denominacionalizou e nem será possível isso porque no meio da igreja estão esses ministérios que não permitiriam que se denominacionalizem. Ou seja, os últimos 20 anos que levamos, não houve uma denominação, nem haverá. Agora note, a cada 3 anos, depois que uma mensagem foi enviada por Deus, eles se organizam. Essa leva 20 anos e não há nenhuma organização, não haverá, vem? Recordem que tudo tem múltiplos cumprimentos e a pessoa tem que vigiar todos e colocar todas as peças desse grande quebra-cabeça. Tem várias ocasiões onde ele escreveu o quebra-cabeças, que o único que monta é o Espírito Santo, o único que coloca cada peça em seu lugar. Não haverá. Essa leva 20 anos e não há organização, não haverá. Agora, a casca tem que se separar para dar ao trigo a oportunidade de se apresentar diante do sol, para amadurecer na mensagem, representando a igreja novamente, formando o corpo de Jesus Cristo, tal como o original, tal como o primeiro e original que entrou na terra, agora para ver a vida eterna. Desenhe uma pirâmide e as eras, e aqui a estrela de Davi. E escreve aí, diante do sol para amadurecer na mensagem. E tem uma palavrinha aí antes que podemos ver com uma lupa aí, escreve uma palavrinha e depois escreve diante do sol para amadurecer com a mensagem. Aí vamos ver bem e colocaremos essa palavra no estudo. Continua dizendo, na mensagem, as primícias pertencem a Deus, nosso irmão William, por isso, depois temos que ser levados com Cristo à casa do nosso Pai Celestial no céu, porque somos as primícias de Deus juntamente com Cristo, para ser levados ao céu e apresentados a Deus como as primícias das criaturas de Deus. Nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema o trigo maduro, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.